modelo que nós propomos para estes debates é essencialmente um modelo participativo, isto é, não definimos estes temas e não convidamos pessoas para fazer grandes comunicações sobre eles, de modo a que as pessoas que têm que assistir tenham uma atitude mais ou menos passiva de ouvir aquilo que os outros apresentam e não passarmos disso. O que nós pedimos foi para que algumas pessoas aceitassem fazer o papel de desbloquear um bocado o debate, fazendo curtas intervenções iniciais que, na sua perspectiva, apontem os problemas mais interessantes para poderem ser discutidos dentro destas temáticas, mas depois a ideia é que o debate se generalize e que nós tenhamos um período relativamente amplo onde se pretendem que as pessoas que estão presentes deem as suas opiniões e consigamos ter uma discussão generalizada e aberta sobre estes assuntos. Pretendemos também que, para além do debate ser fisicamente descentralizado nestes pontos, portanto, o nosso objetivo, quando pensámos em descentralizar fisicamente o debate, foi precisamente nesta lógica de debates participativos conseguimos aproximar o debate das pessoas, não é? Portanto, é muito mais difícil se nós centralizarmos num grande debate num determinado ponto do país. Há pessoas que estão mais longe, têm dificuldades de deslocação e não podem participar ou falam com algum esforço. A tentativa desta organização em 5 pontos diferentes do país pretende precisamente facilitar fisicamente a deslocação das pessoas a algum destes sítios e a participação ativa nesta discussão. Mas, para além disso, é nosso objetivo também reproduzir as intervenções que são feitas em cada debate na internet. Foi criado um blog específico para a divulgação desses vídeos e também para a divulgação de outras opiniões sobre estes temas. No primeiro facto de Lisboa, portanto, o sistema que nós tínhamos montado tecnicamente para poder reproduzir esses vídeos falhou, nem sempre as coisas correm bem, e acho que já conseguimos encontrar uma alternativa. Portanto, a transposição dos vídeos para o formato distribuível na internet vai ser feita com a colaboração do Instituto Técnico do Mar, vai começar a ser feita na próxima segunda-feira, e portanto, o que nós pretendemos é, nesta semana que vai entrar, recuperar o atraso e portanto iremos pôr na net, se tudo correr bem, os vídeos das intervenções do debate de Lisboa e esperamos depois, ao fim da semana, pôr também os resultados dos vídeos das intervenções que foram feitas aqui hoje. E nos próximos, se fizer, a ideia é que os debates acontecerão aos sábados, nós, no princípio da semana seguinte, ter esses vídeos colocados na internet, o que faz com que, para além das pessoas fisicamente terem condições para ir a algum destes pontos do país, mesmo que não possam num desses sítios, ter a oportunidade de participar na discussão através da internet, porque através do blog é possível qualquer um ouvir os vídeos, tomar contato com as intervenções que foram feitas e deixar os seus comentários e participar também nessa discussão. E esperamos que assim, entre espaço físico e espaço virtual, consigamos criar um espaço de oportunidade que só não aproveitará quem não quiser. Neste encontro aqui hoje, nós convidamos um conjunto de 9 pessoas que farão se disponibilizaram e, portanto, nós agradecemos, obviamente, essa disponibilidade para ajudar a disputar a discussão neste encontro aqui. E começando pelo primeiro tema, que é aquele que nos ocupar agora da parte da manhã, os outros dois ficarão para a parte da tarde. O primeiro tema é precisamente aquilo que nós chamamos de arqueologia do poder, tem a ver com os aspectos mais estruturais da organização da arqueologia portuguesa, e nós convidamos para fazer a introdução a esses temas o Dr. Paulo Costa Pinto, que está aqui, o Dr. Bento Tavares Dias, que também está aqui comigo, e uma terceira pessoa seria o Dr. Francisco Santos Lemos. Infelizmente, mesmo agora, há poucos minutos, telefonou dizendo que lamentava imenso, mas por problemas pessoais de última hora não ia poder deslocar-se até ao Porto. Quer dizer que vamos ficar limitados a 2 certamente boas intervenções. Queremos prescindir a terceira, mas ficarão com mais espaço para vocês depois poderem fazer as vossas intervenções e comentários. Portanto, sendo assim, eu passarei de imediato a palavra do Paulo Costa Pinto, que fará então a primeira introdução a este tema.